Livro Congresso Espírita Internacional de Paris em 1925. De Leon Denis, 1925. Discurso do Sr. Leon Denis, presidente do Congresso, na reunião de abertura em 10 de setembro de 1925. Senhoras e senhores, a pedido de meus irmãos, abandonei minha aposentadoria onde vivi por 10 anos na meditação e na comunicação intelectual com o invisível. Compareci a este congresso para pronunciar algumas palavras de boas-vindas, de harmonia e encorajamento, para lhes oferecer os frutos, os conselhos da minha velha experiência. Foi uma grande alegria para mim poder saudar, no último domingo, nesta mesma sala, os delegados das nações vindas para dar o testemunho do desenvolvimento global, diria mesmo, o triunfo de nossa causa. Se eu olhar para trás e observar o caminho percorrido, posso dizer que segui, passo a passo, o desenvolvimento do espiritismo na França, nestes 50 anos. Participei das lutas que tivemos que suportar para abrir espaço no nosso país, isto é, em um mundo petrificado pelo dogmatismo ou pelo materialismo. Senti a obstinada resistência do bloco formado pelas opiniões hostis e dos interesses combinados. Como todos os divulgadores do espiritismo, eu sabia dos vários tipos de conspiração, do silêncio e dos ataques furiosos da calúnia e da difamação. A tarefa foi difícil em alguns momentos, mas apesar dos obstáculos de todos os tipos, o Espiritismo prosseguiu o seu caminho, espalhando-se em todos os ambientes e hoje tenho a satisfação de ver, neste congresso, o culminar de tantos esforços, a consagração de tanto trabalho e as primeiras luzes de um novo amanhecer. Os conferencistas atuais, pouco podem compreender como foi o princípio que tivemos, mas gostaria de dizer que nas horas difíceis, o apoio do plano espiritual nunca nos falhou. Sempre nos sentimos apoiados, ajudados por forças radiantes e as intuições dos guias invisíveis e até nas oposições mais violentas, sentimos os eflúvios poderosos, as correntes de inspiração nos sustentando. Senti essa ação do plano espiritual, sobretudo, quando apareceram as fraudes retumbantes que tornavam a situação muito delicada e conturbada. Também quero dar o testemunho de gratidão para com os grandes espíritos, cujo apoio nunca nos falhou e que, no momento presente, ainda paira sobre o Congresso, para inspirar os trabalhos e dirigi-los por um caminho certo, de uma forma segura. Aqui, surge uma questão. Perguntaram-me, muitas vezes, no início deste congresso, o que é o Espiritismo? O Espiritismo é apenas uma ciência, uma doutrina, uma religião? Analisemos a palavra religião, no seu sentido mais amplo e elevado e não no sentido cultual. Bem, digo diretamente, o Espiritismo é mais do que isso. Deixe-me explicar. Em sua evolução ao longo dos séculos, o homem acreditava ter definido as fronteiras entre os diferentes domínios do pensamento. Ele compilou-as em divisórias estanques, criou os compartimentos. Em um, ele colocou a ciência, em outro, a filosofia e em outro, as religiões. E tudo se contradizendo, se combatendo e desses conflitos, resulta um estado de confusão, de incerteza que é a causa da maioria dos males da humanidade. Ora, o Espiritismo, longe de se confinar nestes moldes antigos, nesses compartimentos estreitos onde o pensamento se estiola e se enfraquece, ele acaba por transbordar por todos os lados. O Espiritismo fez um esforço, não para destruir, mas para ampliar, expandir, para arrebatar o espírito humano das rotinas do passado e fazer subir para estágios superiores do conhecimento, através de uma compreensão, uma concepção mais ampla, mais completa da vida universal, para uma síntese em que possamos unir e misturar um dia, todas as formas de pensamento e ciência. O Espiritismo não é outra coisa senão o estudo da vida em sua realidade, na sua plenitude, a vida em suas duas formas alternantes, visível e invisível. Existem ainda poucos homens, e até mesmo estudiosos que conhecem a vida invisível e que tenham compreendido suas leis.
No entanto, esta vida nos domina, nos envolve, nos enlaça. Saímos dos nossos nascimentos e mergulhamos de volta para a morte. A vida invisível é ilimitada no tempo e no espaço. Ela é pré-existente e sobrevive a tudo, ao passo que a vida terrestre é apenas uma forma passageira de existência, fugaz como a sombra de um instante. A vida invisível é a base das forças, dos poderes que animam o cosmos, é o mundo das causas, das forças e das leis. Sem a conhecer, nenhum homem, nenhum cientista jamais poderá resolver o enigma do universo. Então, como podemos bloquear as manifestações desta vida imensa em moldes estreitos, em compartimentos apertados que a ciência nos deixou como legado? É por isso que não me canso de gritar a todos: ampliem suas estruturas e métodos, se vocês quiserem entrar neste caminho largo, nessa etapa nova que o Espiritismo abre ao pensamento e à ciência. É evidente que diante das perspectivas que se abrem, as formas do passado e as estruturas da ciência humana são insuficientes para estudar o mundo invisível e as provas de sobrevivência após a morte. O mesmo acontece com a religião, cujos dados sobre a vida no além são reconhecidos como imprecisos ou incompletos de acordo com o testemunho universal dos falecidos. Quanto à filosofia, apesar da beleza que ela nos oferece, precisamos reconhecer que esses sistemas numerosos e contraditórios obscurecem mais que esclarecem sobre o problema do destino. Neste domínio ainda, o Espiritismo nos fornece uma síntese mais de acordo com a realidade, a verdadeira lei dos renascimentos. Para compreender a solução profunda que o Espiritismo oferece nesse campo do conhecimento humano, devemos elevar-nos dos fenômenos vulgares e viver na intimidade dos grandes espíritos. Devemos recolher seus ensinamentos, como fizeram Allan Kardec e todos aqueles que seguiram seu conselho. Maior que os fatos de ordem física, devemos dedicar atenção aos fenômenos intelectuais, o papel importante que eles merecem, como foi demonstrado, com autoridade, por Sir W. Barrett em seu belo livro recentemente publicado, No Limiar do Invisível. Somente então, poderemos calcular todo o alcance social do Espiritismo e suas vastas consequências, apreciar toda a grandeza e beleza de uma revelação que traz consolo, esperança, força moral para a pobre humanidade em sofrimento. Vocês já perceberam a transformação que ocorre lenta e silenciosamente, não digo fisionômica, melhor dizer pela alma de nosso planeta, por quase um século, ou seja, desde o surgimento do Espiritismo? Das forças novas que entraram em ação, porque o mundo invisível está trabalhando, e os choques dos conflitos gerados pelo encontro de correntes novas com as forças resistentes do passado, resulta em um estado de confusão e desordem que, por vezes, assemelha-se ao caos. Mas, o observador atento, no meio desta confusão, sabe discernir a ação das forças que trabalham para a preparação de uma nova ordem. Bem, a esta humanidade que se eleva ardentemente, apaixonadamente, ávida de viver e de crescer, precisamos de formas novas. Deve ser uma crença, um credo universal que possa unir todos os pensamentos e corações em uma aspiração comum para o bem, para a beleza suprema, para Deus. E isso será a obra de realização futura que o Espiritismo é o propulsor. Para encerrar, quero lembrá-los de algo essencial, na marcha da humanidade, nesta marcha para o destino, para a verdade, a luz. Para esse objetivo distante que se chama perfeição, vocês estão na vanguarda desta caravana humana e devem servir de guias. E esta situação privilegiada também impõe grandes deveres e pesadas responsabilidades, o dever de manter, defender, de afirmar para o mundo inteiro, os princípios formulados por Allan Kardec e pelos apóstolos anglo-saxões, os princípios do novo espiritualismo, que no meio da confusão e desordem moral de nosso tempo, parece ser um dos últimos refúgios do pensamento, uma suprema esperança e talvez mesmo, uma forma de salvação para a pobre humanidade ainda presa, em tantos pontos, à matéria.
É por isso que exorto-os a descartar de seus trabalhos, seus debates, tudo que seja suscetível de enfraquecer, de minar esses princípios consagrados em todos os congressos anteriores. Esses princípios são um legado precioso, eles devem ser aperfeiçoados em seus estudos mais brilhantes, mais vivos que nunca, para preencher o mundo com seu papel renovador, regenerador. Aplausos.